Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago aqui esta verdadeira flor da literatura espírita. Chico Xavier inédito, Psicografias ainda não publicadas de Eduardo Carvalho Monteiro, este grande pesquisador. No primeiro momento, vou conversar um pouco sobre essa obra e, no segundo momento, vou abrir a porta da nossa sala virtual para Silvio Mariano, o querido presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife, Pernambuco, um documentarista, um pesquisador, trazer também a sua flor da literatura espírita, né? A sua obra da semana, e a gente vai fazer aquela tertúlia muito agradável, né? Que fazemos aqui com o Silvio, né? Que é um grande pesquisador, um homem que ama os livros. Né? Pessoal, mas antes de mais nada, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a Jesus, ao nosso Pai de bondade infinita, por mais uma bênção de mais um programa, por mais um momento de luz que é divulgar o livro espírita, esse livro que vai para o mundo a mancheias, semeando a boa doutrina, semeando a verdade, semeando o ideal espírita que veio fazer com que a humanidade busque e consiga a sua emancipação espiritual. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, a nossa resenha literária. Bem, como eu falei, está aqui Chico Xavier, inédito, psicografias ainda não publicadas. Né? O Eduardo Carvalho Monteiro é impressionante. Ele é um pesquisador em vários campos, né? Tanto lá na França, na busca dos documentos de Kardec, como aqui no Brasil, sobre as grandes personalidades, os grandes nichos de pesquisa. Então, ele traz aqui publicações de Chico Xavier, vejam bem, entre o ano 1933 ao ano 1954. Meus queridos irmãos, publicações inéditas de Eurípides Bassanufo, através do Chico, do doutor Bezerra de Menezes, que o público espírita, à época do lançamento da obra, não conhecia. Tá? Então, ele foi buscar isso em centros espíritas do Brasil, né? Um trabalho de geólogo da pesquisa. Então, foi para as camadas profundas do movimento espírita, nos rincões do Brasil, e trouxe essas pérolas, né? Que são psicografias não publicadas, hoje, dada ao conhecimento público, graças ao esforço do querido Eduardo Carvalho Monteiro. Há um capítulo aqui emocionante, que é a Romaria das Graças, onde Eduardo narra a primeira viagem do Chico Xavier ao Rio de Janeiro. E Eduardo também demonstra os documentos dessa viagem, fotografias inéditas também. Quer dizer, um trabalho de um escopo, né, maravilhoso, de um grande pesquisador. Né? E é um livro de pesquisa, um livro de fontes primárias, hoje tão propalada, tão à moda, tão ao gosto da hora que passa no movimento espírita. Né? Então, pessoal, fica aqui a guisa de indicação, se é a flor do meu jardim que eu trago para vocês, Chico Xavier inédito, psicografias ainda não publicadas do excelente Eduardo Carvalho Monteiro. Né? O que é que vocês vão esperar? Procurem, né? Vão aí cascavilhar, porque
são mensagens realmente antológicas. E fica aqui a nossa reverência a esse grande ícone da pesquisa, né? Este grande Dom Quixote, com seu espírito realmente de aventura, se aventura, né, nos locais e nos lugares mais inóspitos em busca de um doczinho, de um documentozinho que possa acrescentar a memória do Espiritismo. Então, minha reverência a Eduardo Carvalho Monteiro, e eu vou aqui, sem perda de tempo, abrir a nossa sala para o Silvio Mariano vir aqui conversar conosco e trazer também a sua indicação da semana. Pronto, meus amigos e irmãos, já estou aqui com o meu amigo Silvio Mariano, Silvio, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife, Pernambuco. Meu amigo, tudo bom, Silvio? Boa noite. Quero saber qual é a obra que você traz essa semana e mande de primeira logo de que trata essa obra, Silvio. Boa noite, Bruno, a você e aos amigos que nos acompanham nas lives. E muito feliz de mais uma vez estarmos aqui reunidos para analisarmos assim, de maneira despretensiosa alguns livros. O de hoje é o livro Sementeira de Luz. Esse livro é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro de escola, esse grande espírito de escola que é Francisco Cândido Xavier, e que ele relata no livro em si um período de 1935 a 1945. Quer dizer, naquela época, eu fiquei a imaginar, vamos dizer assim, o que era o espiritismo nessa época. Pra você ter ideia, quando foi escrito, nem nascido eu era, fui nascer 13 anos depois, em 48. Então, você veja, aí é quando eu vejo a grandeza do escrito. E a questão do escrito, do livro, é de vital importância, porque faz parte da história. A gente pode analisar hoje os grandes filósofos, que tem 2.000 anos, 500 anos, 800 anos através dos seus livros. Então, essa tarefa belíssima, e que a doutrina espírita se preocupa muito em fazer essa divulgação, porque, inclusive, isso foi nos alertado por Emmanuel, que a maior coisa que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então, nesse livro, em síntese, é uma pessoa, esse foi o seu Arthur Joviano, desencarna em dezembro, 14 de dezembro de 34, por 10 meses depois da morte dele, que ele desencarnou em 1934. Ele começa a escrever em um grupo familiar, se reunia na Fazenda Modelo, que era a família Joviano, e começa a dar informações, de uma maneira geral, a começar, por exemplo, ele mandando recado para os seus netos, que no caso era a Wanda e Roberto, para o filho, que era Rômulo, mandando inclusive tomar medicamentos, que às vezes hoje a gente tem uma certa facilidade, mas na época normalmente era, vamos dizer assim, remédios caseiros, certo? Então você veja que isso, inclusive, que você conhece o livro, é um alento, já que sua mãe recentemente completou um ano, né, Bruno, que ela está no mundo espiritual, Seis, mostrando, há seis, 6 meses, né? 6 meses, que ela está junto de você, e lhe inspirando, e com todo o amor, tudo isso. Então, nesse livro, já dá, mesmo para aquele que não é espírita, ele já tem, ele vai ficar talvez até em dúvida, vai achar que não, porque a tradição da igreja é aquilo que desencarnou, se tiver alguma dificuldade, antigamente ia para o purgatório, que já foi eliminado. A igreja tirou o purgatório da teologia. Mas
é essa grandeza do Espiritismo e, basicamente, a gente vê o que é de beleza dessa doutrina. Um livro espetacular. Esse livro é de uma série, só esse tem 688 páginas. Aí depois de uma, e isso é o livro que eu estou comentando. Mas depois dessa fase, ele faz mais 3 livros, que é exatamente Sementeira de Paz e Colheita do Bem. Então, isso é essa dinâmica do Espiritismo e de uma época que Chico ainda não tinha, vamos dizer, grandes pressões, vamos dizer assim, provocada por, vamos dizer assim, uma avalanche de pessoas que queriam, que depois do Pinga Fogo a gente sabe que praticamente ele deixou de escrever até algumas obras que ele tinha vontade de escrever, que era um romance sobre Inácio de Antioquia. E ele não teve mais espaço de escrever, porque não tinha tempo. Silvio, eu tenho uma obra também, é uma obra fantástica, não é? Eu queria lhe perguntar se você detalhasse um pouco, não é? A família Joviano estava ali naquela reunião familiar, o Chico trazendo as psicografias, que deram origem também, não apenas a esse, mas a outros livros, né? A outros Exatamente. livros. Silvio, e eu queria que você falasse sobre esse clã, que esse clã é o mesmo que se encontrava lá na Roma Antiga, há 2000 anos, em 50 anos depois, os dois romances de Emmanuel, né? Quem foi esse patriarca da família, Arthur Joviano, naquela encarnação na Roma? Mas eu queria que você falasse desse clã, dessa família espiritual. Olha, você sabe, Bruno, que eu peguei aqui agora mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 14, que trata de honrar pai e mãe, então ele fala aqui sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Ele diz que essa parentela corporal, essa se dilui, pode até numa reencarnação, ou até antes dela, já se haver vamos dizer assim, um esfacelamento. Mas a parentela espiritual, essa vai nos ervos, levar milênios, milênios. Então, no caso aí, nós sabemos que Chico, o próprio Rômulo Joviano, a família dele, que ele reunia, você criou esse laço. Primeiro, o apoio, que talvez, eu não sei se você sabe, que Chico foi trabalhar na Fazenda Modelo. O Rômulo Joviano era veterinário, e naquela época ele era um homem já com reencarnações, e ele já foi estudar na Irlanda. E naquela época, em 1930, 1920, não era fácil. Em sociedade, hoje aí, essa questão de bolsa de estudos, intercâmbios, é mais fácil. Então, ele foi estudar lá, veio aqui para o Brasil, trazendo esse aprendizado. Inicialmente começou no Paraná, depois ele casa com Dona Maria, que faz parte também da clã espiritual, e se muda para Pedro Leopoldo, para uma fazenda do governo federal, que era chamada Fazenda Modelo. Por que era modelo? Porque ele empregava tecnologia, na época, já avançado, vamos dizer, de técnicas de aprimoramento de raças. Então, com isso, é, tinha essa fazenda que era algo considerado um modelo para o Brasil, não era só para Minas, e começa dando essas técnicas. E o irmão de Fausto, que era irmão de Rômulo, que fala de um rapaz que trabalhava num bar, num armazém, com muito sofrimento, para vir trabalhar na Fazenda Modelo, que era, inclusive, Chico Xavier. Você imagina Chico Xavier trabalhando num bar, pegando bebo para levantar tudo isso. Então, ele disse, isso era um trabalho já, acho, programado da espiritualidade. Acho não, tenho certeza. Então, com isso, ele vem agregar, vem trabalhar na fazenda, inicialmente auxiliando, depois que o próprio Chico Xavier
faz um teste lá no antigo DASP e é enquadrado como funcionário federal. Começa trabalhando, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, Chico, independente do trabalho, já vinha escrevendo, vamos dizer, psicografia, que começou com Parnaso de Além-Túmulo. E com isso foi publicado alguns sonetos dele, algumas poesias nos jornais, e aí, quando veio um pessoal do jornal O Globo pesquisar. Então, de posse disso, e que o próprio Rômulo Joviano mesmo já tinha essa programação, dá todo o apoio para que Chico fique, além do trabalho, na noite de quarta-feira, fazendo o evangelho no lar. Agora, você imagina o evangelho do lar com a presença de Chico Xavier. E ele foi tão defensor que pouca gente sabe que, quando começou, já dando algumas notícias sobre Chico, a Igreja Católica, que tinha muita força, mandou demitir Chico Xavier. E seu Rômulo foi no cartório e mudou o nome dele lá. Porque ele via lá um ofício da igreja, do ministério, dando um nome assim. Aí ele tirou o nome, foi lá no cartório, mudou. Aí disse: olha, não, esse funcionário não existe aqui, não. Então, você veja que só sendo uma coisa de ordem, assim, divina. E lá começa essa dádiva. Dizem que eles começavam essa reunião logo cedo, 7h30, 7 horas da noite, e prolongava até meia-noite. Diz que quem não gostava dele, que ficava, inclusive criou uma certa indisposição contra Chico, foi o charreteiro. Porque o charreteiro tinha que levar ele lá na cidade, que ficava um pouco afastado, 2, 3 quilômetros ou 4. Então, quando uma das vezes, que não, eu não estou lembrando qual foi o livro, de uma biografia, que eu gosto muito de biografia, disse assim: rapaz, vamos acabar com esse. O charreteiro disse para Chico: olha, vamos acabar com esse negócio que eu não estou aguentando mais não levar tão tarde você de volta para lá, para a sua casa. Agora, o que acontece é o seguinte: eu conheci esse Alfredo, que era presidente do Núcleo Espírita Jesular, que ele disse que reunião mediúnica tinha hora de começar, mas não tinha hora de acabar. E, olha, Alfredo, isso é na época que amarrava cachorro com linguiça. Tá brincadeira. Porque é o tempo de hoje, numa cidade que vai se tornando violenta, tudo isso, eu já tinha visto o próprio Divaldo Pereira Franco dizendo que as casas espíritas têm que se adaptar, isso já há algum tempo, por conta da violência, tudo isso. Então, esse trabalho de Chico e esse trabalho memorável, no caso de Cemitério de Luz e outros, é algo que transcende, como você disse, nesse livro mesmo aqui tem uma tabela já mostrando quem foi, não só Arthur Joviano, que foi já lá na época do Império Romano, o seu Rômulo, tudo isso. E você lá na Panambu dele diz o seguinte: eu não sei se você sabe que Chico Xavier disse que lá em Minas tem a tradição da criação do gado zebu, aquele boi zebu que tem aquele lombo lá em cima do corpo. Então, esse gado foi criado lá na Índia. E acontece que, uma certa feita, essa história foi contado a Chico, a doutor Banerjee, que era um que estudava a reencarnação, numa visita que fez lá com o doutor Hernani. Então, ele disse que lá em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, a incidência do Sol é no mesmo ângulo como tem na Índia. Por isso que o gado se deu tão bem. Então, o que acontece? Os indianos reencarnados lá em Minas Gerais, com saudade daquele gado, foi lá e importou. Quer dizer, só a doutrina espírita para alertar e nos esclarecer essas coisas de uma certa sutileza que você não encontra em lugar nenhum. Silvio, você está me favorecendo uma divulgação
eu vou divulgar. Eu, há alguns anos atrás, eu fiz um videozinho, né, contando esse encontro de Banerjee com Chico Xavier, né, e sobre o gado zebu. Eu vou botar aqui na descrição. Quem quiser ver, né, é muito interessante a história. E o Chico disse a Banerjee que tinha ido para uma reunião de Mahatma, na Índia, né? Exatamente. Quem quiser ver. Mas, Silvio, me diga uma coisa: o Arthur Joviano foi o grande Neio Lúcio, né? Lá na Roma Antiga. Então, o avô de Célia, né? Então, a história é linda, né? A história Linda. da família lá na Roma Antiga. Mas ele, Silvio, aqui no Brasil, ele começa a se comunicar. Eu não falo nas materializações através de Chico, as famosas materializações de Uberaba com Chico Xavier. Mas houve outra com o médio Garibaldi. Houve alguma materialização do professor educador Arthur Joviano e sua família presenciou? Olha, esse fato é muito interessante, porque você veja bem, Chico fez grandes materializações, mas o trabalho dele mais era no livro. E eu acho que o próprio de Emmanuel já foi travando essa tarefa. Então, a questão do Arthur Joviano, ele viu que deveria fazer uma marca, e aquela saudade de pai, de avô, de genro. Então, ele foi informado e foi orientado ele ir lá em Uberaba, que é um pouco distante lá de Pedro Leopoldo, porque Pedro Leopoldo é mais próximo de Belo Horizonte, é feito uma cidade metropolitana, como no caso aqui de Recife. Então, o que acontece? Ele vai lá em Pedro Leopoldo, esse médio Garibaldi fazia grandes materializações. Agora, para poder fazer as materializações, ele dá o relato, porque eu já participei, é um trabalho muito bonito, e a gente pensa que é fácil. E essa informação nesse livro me ajudou muito, porque é doutor Romulo, doutor Arthur Joviano informando como é que foi. Eles que passou, fez os encontros espirituais com o médio que ia materializar o Garibaldi no mundo espiritual, treinando para poder haver um afinamento e uma questão de sintonia. Depois ele passou 10 dias lá no local onde ia fazer a materialização, afastando, inclusive, espíritos, vamos assim, perturbadores. E uma equipe, mas não era ele sozinho, não, era uma equipe. Então, no dia que foi programado, Arthur Joviano, o médico, foi lá para a cabine, começou a soltar energia, tudo isso. Mas Arthur Joviano só conseguiu, e isso aí foram 10 anos depois do desencarne dele. Ele desencarnou em 34, ele só foi fazer essa materialização em 1945. Então, ele disse que começou e ele, com a forma, as orientações que ele tinha recebido, mas ele só conseguiu materializar a mão e o braço. Não teve energia suficiente, nem um controle suficiente para materializar o corpo. Mas com a ajuda dele, de outros espíritos, ele conseguiu, vamos dizer assim, mandar um disco lá para a neta dele, para a Wanda, que esse livro aqui nós devemos muito à neta, Wanda Joviano, que na época tinha 12 anos. Hoje, se eu estiver viva, está quase mais de 90 anos. Né? Então, ela, inclusive, lá uma vez ele botou lá, naquela época que a gente sabia da nossa educação, criança de 12 anos não podia participar de atividades, mesmo em tempos familiares. Aí ela coloca lá, botou assim, boa noite. Aí Cassimiro Cunha, que era um grande poeta, cego, lá do Rio de Janeiro, fez um poema para ela. Boa noite, minha filha. Quer dizer, essas coisas sutis que só aqueles que participam que podem entender. Então, no caso maior, ele deu um abraço, parece, assim, apertou, chegou a Rômulo sentir.
Ele, inclusive, diz que tinha dois participantes lá que não deveriam estar, porque é muito comum o seguinte: você, quando vai para uma reunião dessa materialização, eu que participei, manda durante uma semana se preparar, não comer carne, ter bons pensamentos, tudo isso, mas nem sempre a natureza é humana. Então, inclusive, houve até questão de pessoas ir para a reunião de materialização com gilete, achando que era fraude, para querer passar no espírito. Isso prejudica e repercute no médium. Então, foi uma reunião memorável. Ele materializou uma flor, ele disse que não conseguiu levar, mas dos espíritos auxiliares levaram para Maria Joviano uma flor. Para a família, eu imagino a reportagem e esse pessoal ligado a Chico, quando tiver de retorno, para a Fazenda Modelo, relatando para Chico. Que talvez até Chico tenha presenciado lá, viu? Ele não fala nisso, mas Chico, em espírito, pode ter ido lá no momento, acompanhar e até auxiliar. Então, essa beleza e essa grandeza de que é o espiritismo tão incompreendido e tão ainda distante da humanidade. Silvio Mariano, eu queria, nesse momento, a pergunta derradeira. Silvio, Neio Lúcio é o autor espiritual, né, da obra Jesus Goulart, psicografada pelo Chico Xavier. Né? Eu queria, você é o presidente do Núcleo Espírita Jesus Goulart, há alguma ligação afetiva aí da obra do Neio Lúcio com Jesus Goulart, Silvio Mariano? Olha, é o seguinte, eu andei pesquisando o nome, porque, veja bem, eu tenho uma comunicação de Dona Naide, que é a esposa do seu Alfredo, na residência dele, quando foi orientado por um espírito chamado Jordão, e era Hortêncio, filho do seu Alfredo. Ocorre que ele disse que Jordão mandou e que Dona Naide teria intuição, que teria intuição do nome da instituição. Aí ela botou Jesus no Lar, o nome, que é o nome da nossa instituição. Ocorre que esse livro, segundo o prefácio de Emmanuel, ele ficou pronto em 1949. Mas quando chegou nas livrarias, foi no ano de 1951, quando foi o ano que Jesus no Lar foi fundado. Então, eu fiquei, como referencial hoje, eu tenho, e foi o lançamento, porque era um grupo que se reunia no lar, assim, Jesus no lar, porque onde está o Evangelho, aí estava Jesus. Então, por conta disso, foi que saiu o nome Jesus lá. Então, tenho certeza que Dona Naide, na época, esse livro, quando era lançado, era muito procurado. O nome Jesus no Lar foi uma inspiração dela, baseado na obra que saiu no mesmo ano, Jesus no Lar. Agora, e onde o livro vai vendido, porque esse livro vende muito. São belas histórias. Porque o Rômulo Joviano, nós precisamos ver o seguinte: o Arthur Joviano foi um grande escritor, escreveu livros para educação, ele já era um espírito, vamos dizer assim, de uma bagagem consolidada. Porque na espiritualidade não é improvisação, dizer, ó, se o Arthur vai fazer um livro hoje, Jesus lá. Não, ele já tinha essa bagagem. Então, era um espírito que já tinha, vamos dizer, possivelmente já até frequentado no mundo espiritual, mesmo encarnado, com reuniões espíritas que são discutidas, educação, tudo isso. Eu me lembro que Divaldo Pereira Franco disse que conheceu uma senhora que foi muito vinculada à parte de evangelização lá na Federação Brasileira, que era do Rio Grande do Sul, e ela já foi preparada no mundo espiritual. Eu esqueci o nomezinho dela, mas não é Marta, não, que está encarnada. Cecília Tem Cecília Rocha. Cecília Rocha. Ela foi preparada no mundo espiritual para vir na função, como ela veio e deu grande trabalho e dedicadíssima à parte da evangelização. Então, são esses trabalhos que vêm.
Ele foi, inclusive, teve escola própria, fez obras didáticas para a educação, foi produzido, inclusive, no meio do Brasil todo, as obras dele. Então, era um educador que já vinha de longas datas e vinculado também ao Evangelho, que essas lutas, segundo livros, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, todos eles estavam envolvidos. Então, nós aí, eu considero que eu sou aquele espírito retardatário, ainda começando do zero, devido a isso assim. Mas eu tenho a sensibilidade que eu tenho, eu não sou, me considero ainda muito atrasado espiritualmente, muito cheio de falha, mas isso já me internece, esse conhecimento. Eu posso não ter a grandeza de seguir, mas que já há no meu coração algo que um dia eu vou caminhar de passo mais largo, não tem a menor dúvida, porque nós estamos aqui, o que aqui representa 30, 40, 50, 100 anos aqui na Terra? Muito pouco, não é? Então, eu recomendo essas obras, que foram inúmeras. Fico agradecido à dona Wanda Joviana, que guardou esses tesouros que só foram publicados 4 anos depois da morte de Chico Xavier. Então, tem uma razão de ser. Tem um livro que é feito em 45, é guardado tudo com muito carinho, tudo ordenado, e depois desse trabalho sair mais de 10 livros, meu amigo, é um negócio fantástico. Bem, meus queridos irmãos, que noite, né? Tudo que envolve a atmosfera, a psicosfera de Chico Xavier é maravilhoso, né? Pessoal, então fica aqui o nosso convite semanal, toda quarta às 20 horas, eu e Silvio Mariano, com a nossa resenha literária. Silvio, você faz a prece final? Eu vou fazer a nossa prece aqui, pedindo a Deus e dê muito discernimento a todos nós, para que possamos acordar para essa grandeza de Jesus e o seu Evangelho. Está no seu exemplo, no Evangelho que eu comentei na noite de hoje, na parte de honrar pai e mãe, a explicação do que é a parentela corporal e espiritual. E, ao mesmo tempo, numa mensagem do próprio Espírito, nós comentamos na noite de hoje, falando que está no Evangelho também, que Deus, que os mortos enterrem os seus mortos. E ele, como Espírito, mostra que o mais importante é a prece. E essa prece que nós estamos fazendo, que Deus nos ampare, a todos nós, ampare a humanidade, e todos nós estamos caminhando para um futuro de regeneração da própria Terra, e não será num passo de mágica, mas com a modificação íntima de todos nós. Que assim seja. Bem, assim seja. Eu queria dedicar o programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. E agradecer a Silvio. Silvio, um abraço. Você é meu parente de outra encarnação. Esse na Roma Antiga, viu? Um abraço. Até para a semana, amigo, viu? Semana,